Olá pessoal, sou o professor Igor Machado Coelho. Essa aula é uma aula de revisão de tipos e módulos, que é parte do curso de estrutura de dados 1. Nessa aula, então, a gente vai ter dois tópicos principais. Na realidade, vai ser dividido em duas aulas, né? Primeiro eu vou falar dessa parte de tipos, depois eu vou falar a parte de módulos e testes. E vou explicar por que isso é importante. Então, começando a primeira parte, o que você precisa para assistir essa aula, para ter o domínio desse curso? Você precisa de ter algum tipo de curso de introdução ou fundamentos de programação, em alguma linguagem de programação. Então não precisa necessariamente ser C++, você pode ter aprendido Python, por exemplo, né, ou uma outra linguagem. Mas, como a gente vai se aprofundar nessa parte de tipos, a gente precisa de uma linguagem tipada. Então, no caso, a gente escolheu C, C++, também pela aplicação dessa linguagem, né, em escala global e uso também em outras disciplinas futuras que vocês vão ter. Então, também a gente assume alguma familiaridade com o uso e instalação de compiladores e uso de ferramentas de programação online. Eu recomendo, particularmente, ferramentas online, caso você tenha alguma dificuldade de instalar seu compilador C++. Então tem um link aqui, não é o melhor compilador do mundo, mas é algum que eu testei e funcionou, então é tranquilo de usar. Então, mas se você achar outro, pode usar também. O que eu vou mencionar aqui também que é importante é que esses exemplos do curso, né, eu vou assumir um ambiente Linux, mas você também pode fazer a mesma coisa no Windows, né, instalando o compilador equivalente, ou Mac, ou qualquer outro sistema operacional. Então, eu vou assumir o padrão C++17. Beleza, vamos começar então. A gente, para entender, né, a lógica de programação, você precisa praticar, né, e você tem que ter alguns conceitos básicos. Como eu falei, C++ e C é uma linguagem fortemente tipada. Então, o programador pode explicitar qual é o tipo que ele quer para as variáveis dele. Então, esse conceito de variável é muito importante. Aqui a gente tem o tipo da variável, né? Esse aqui é um inteiro x que recebe o valor 5. Então, em uma linguagem, né, que não é tipada, ou que tem tipos automáticos, como a gente vê que C++ também tem, você pode muitas vezes não ver que tipo é esse. Mas aqui está explícito, né? Então isso é uma característica marcante, né, do C e C++. Você pode dizer que isso aqui, o x é um variável inteiro, então, ou seja, isso aqui cabe um número. Aqui é um char, o y, né? E o z é um float, ou seja, um valor de fracionário, um valor de floating point. Então, isso já é uma diferença para quem vem do Python, porque no Python você não define isso. Então, C++ você tem que se atentar a isso. Ou C. Nesse curso eu vou estar falando C e C++, eu vou dar exemplo nas duas. Eu não vou me aprofundar em C++, que é uma linguagem muito profunda, né, muito complexa, mas eu vou dar talvez algum tipo de exemplo. Então vai ser básico, mas talvez o básico você não tenha visto, então é preciso atenção. Mas é fundamental para o nosso curso de estrutura de dados. Então tá aqui mais alguns exemplos, né? Cuidado com os tipos. Por exemplo, se você fizer esse tipo de atribuição, x1 aqui vai valer 5, né? Beleza. Mas e agora? x2 é x1 mais 8. Então isso aqui, x2 vai valer 13, né? Beleza. Até então ok. E agora x3 é x2 dividido por 2. Aqui já tem uma coisa estranha, né? 13 dividido por 2 deu 6. Por quê? Porque isso aqui é um tipo inteiro. Então ele não vai ter o valor fracionário, né? Então a gente já está assumindo aqui que ele truncou o valor para 6. Ok, então se a gente fizesse isso aqui, divisão, mas agora guardando no float, mas ele ainda assim deu 6.0. Por quê? Porque na realidade a operação do lado direito ela já foi feita de forma truncada. Então o que foi armazenado foi o 6 e ele virou um floating point. Então se você quer de fato que a operação seja feita, né, em float, então está aqui mais um exemplo. Agora você está dividindo por 2.0. Então só isso aqui já forçou a ser uma divisão por float. Aí ele deu o valor que a gente espera correto. Lembrando também que floating point, o padrão de ponto flutuante, ele tem uma precisão predeterminada. Então você pode não ter o valor exato, né? Você pode fazer uma divisão aqui, não dá exatamente o que você quer. Por quê? Porque os números, como a gente viu em cursos anteriores, né, eles são representados em binário. Então você pode não ter dentro da sua precisão aquela escala exata. Então pode ser que falte um 0,1, alguma coisinha.
Então é bom saber disso. Mas em geral você pode usar para aplicações práticas sem que não forem críticas, né, sem muito problema. Tá aqui uma, talvez seja novidade para alguns, mas já é padrão há muitos anos. Você pode ter o tipo automático também em C e C++. Então você pode não definir esse tipo e deixar com que o compilador decida. Então no caso aqui ele vai escolher um int. Atenção especial em C ele vai tender muito a colocar como inteiro algumas coisas, por exemplo essas divisões aqui, mas em C++ ele já vai fazer a conversão mais específica. No caso aqui, então, 13 dividido por 2, ele atribuiria o float aqui, se fosse C++. E aí que daria o mesmo resultado aqui, 6,5. Então, assim, eu gostaria que vocês já testassem isso quando tiverem um tempinho para absorver esse conceito. Impressão na saída padrão. Então, qual é a forma de você visualizar essas coisas? Você precisa de imprimir, é o jeito mais fácil. Então, a gente vai usar o comando printf, que é o comando mais comum, tanto para C, também é comum em Python, comum na maioria das linguagens. Então, aqui cortou um pouquinho, né? Depois eu posso fazer algumas correções no slide. Isso aqui é a versão 1.0 da gravação, então sinto muito que vai passar alguns errinhos, mas é isso aí. Vamos lá. Então, você atribuiu 7 para o x1 e aqui você imprimiu e está vendo essa substituição de string. Você consegue substituir uma variável, no caso x1, por uma variável aqui, %d é o código para inteiro. Então isso aqui na verdade vai sair x1 igual a 7. Eu acredito que boa parte de vocês já tenham familiaridade com isso, mas eu estou revisando, como eu falei, é uma aula de revisão. Então aqui de novo, fazendo essa divisão por floating point aqui, você vai ter metade de 7 é 3,5. É o que a gente espera que saia. Agora esse aqui, o B é um caractere. E eu vou imprimir esse texto. Isto é uma, tá vendo? Cetra. O que é cetra? Então, por %C, isso aqui vai ser substituído, né, por um char, que está passado aqui. Então, no fim, isso aqui vai sair. Isto é uma letra. E aqui embaixo tem um olá mundo, que foi cortado, mas tem um /n aqui, que tem uma quebra de linha, que é o interessante. Beleza, então aqui chegamos a uma revisão também de condicionais e laços de repetição, mas isso aqui é realmente bastante básico, só para garantir que vocês têm domínio, né? Então tá aqui, int x é igual a 12, aí você pode fazer um if, né, aqueles condicionais. Se o x é maior que 10, vai imprimir uma condição, caso contrário, uma outra. Então aqui você pode usar chaves ou não, os blocos de C e C++. E laço de repetição, também certamente vocês já viram, em alguma linguagem pelo menos. Então você pode usar o while ou for, são laços padrão aqui em C e C++. Então no caso do for, você tem uma parte de inicialização, uma condição de continuação e um incremento. Então, por exemplo aqui, eu quero iterar de 0, né, a 9. Então eu tenho uma variável i que vale 0, ela vai parar quando essa condição não for mais verdadeira, ou seja, enquanto ela for menor do que 10, eu vou incrementar. Então isso aqui que a gente espera que imprima. A gente espera que saia i 0, 1, 2, 3 até 9. Do lado direito a mesma coisa feita com while. Beleza. Tipos compostos. Então, muitas vezes a gente não quer trabalhar só com os tipos que a linguagem oferece de forma primitiva, né? Então a gente quer compor esses tipos. Na verdade, esse curso eu estou focando aqui em int, float, char, mas existem muitos outros. Então existem tipos, por exemplo, com precisão dupla, ponto flutuante, tem long, várias variações, modificadores unsigned, signed, short. Então não vou me adentrar muito nisso, mas existem muitos tipos primitivos. Agora, muitas vezes você quer compor esses tipos, que a gente pode compor aqui da forma de vetores, arrays, né, ou agregados, que são estruturas. Por exemplo, aqui você não quer só um inteiro, você quer 8 inteiros. Então, com essa notação de vetor, né, você agora tem 8 inteiros. Para atribuição, você consegue atribuir escolhendo a posição, a gente lembra, né, que a contagem aqui é feita de 0, pela razão lá da aritmética de ponteiros, como a gente pode adentrar, mas não é muito foco desse curso.
Enfim, a gente conta de zero, como várias linguagens. Então, ou seja, a primeira posição 0 recebe 3, a última posição, que é o 7, recebe 5 nesse vetor. Então você tem 8 elementos ali. E é bom também prestar atenção em qual é o valor, né, dos outros elementos, né? Por exemplo, elemento na posição 1, 2, 3. Como a gente não definiu, é bastante importante tomar cuidado, porque pode ser que você tenha um valor arbitrário ali. Não quer dizer que vai ser 0, não quer dizer que vai ser 1. Então pode ser algum lixo de memória que já estava lá quando o compilador atribuiu. Você não tem uma garantia muito forte sobre isso. Então, sempre inicialize suas variáveis. Agora, vamos ver um tipo agregado. Então, aqui a gente já tem uma diferença mais forte entre C e C++. Em C, a forma padrão de agregar variáveis, quando você só não quer um int ou um char, por exemplo, você pode criar uma estrutura que carrega as duas coisas. Tem linguagem que chama isso de registro também, mas em C e C++ você chama de agregado. Então, então aqui eu estou criando uma estrutura P, que tem um inteiro e um caractere. É como se fosse um par, né? Um par de inteiro e caractere. E aqui, para declarar um tipo, uma variável desse tipo P, em C você tem que reforçar aqui o struct. Então eu gosto de ressaltar isso. E para inicializar de uma vez, né? Você pode inicializar depois, mas você pode inicializar também diretamente usando essa operação aqui de .x, né? .y, que é exatamente sua variável, que é o designated initializer. Então, isso é uma forma de você já inicializar de cara, né, sua estrutura. Se você for fazer aí, ó, em C++, é bastante equivalente. Você põe, em vez de struct, você usa class. Você tem esse public aqui, que eu não vou explicar o que é, mas usem. E aqui você não precisa mais botar o struct antes, porque automaticamente o P é um tipo mesmo. E aqui também você tem essa facilidade de poder usar o alto. Então você pode usar o alto para... foi um barulhinho aqui, agora eu vou mutar meu volume. Beleza. Então, agora você pode fazer a mesma coisa, inicializar, só que está vendo aqui, ó, você tem essa facilidade de colocar o tipo também do lado direito e já inicializar direto. Então, para você poder usar o alto. Beleza. Então, como é que a gente poderia acessar então as variáveis internas de um agregado? Então, é muito parecido com aquela inicialização designada. Você pode usar o operador ponto para acessar os campos. Por exemplo, aqui, ó. Então, de novo, a gente está fazendo a inicialização de um agregado P, que tem um x e y, né? Estou dizendo que o y vale A, não falei quanto o x vale. Então, agora eu quero inicializar o valor de x dessa variável P1. Então, P1.x recebe 20. Então, coloquei naquele espacinho de memória, né, do x o valor 20. E agora eu vou falar que P1.x recebe P1.x mais 1. Incrementei aquele valor. Então, agora, isso aqui inclusive está incorreto, né? Vou arriscar aqui. Beleza. Então, qual seria o valor de P1.x? Então, eu estou imprimindo aqui embaixo P1.x e P1.y. Então, isso aqui vai sair 21 e vai sair y, que no caso é o A. Então, vai sair 21A. Beleza. Espaço de memória. Então, todas as variáveis de um programa, elas vão ocupar um certo espaço de memória. E a gente vai assumir que o tipo int vai ocupar 4 bytes para a gente, que é basicamente o padrão. Mas, enfim, se você muda um pouco de arquitetura, essas coisas podem mudar. E a gente vai assumir também que um char é 1 byte. Então, vamos calcular aqui quanto que dá um vetor, né, de 200 posições de inteiro. Vai dar, como cada inteiro tem 4 bytes, né? Isso aqui daria 800, né? Inclusive aqui tem uma pequena diferença. Então aqui agora a gente tem 256 multiplicado por 4, que daria 1024 bytes. Né? O char 1000 bytes, 1000 vezes 1 byte vai dar 1000 mesmo, né? 1000 bytes. E um float aqui, 5 floats, também são 4 bytes, então vai dar 20 bytes. Lembrando que então isso aqui daria 1 kilobyte, que seriam 1000 bytes, e aqui daria 1 kibibyte, né? Que são 1024 bytes. Então, para agregados, a gente pode assumir que o espaço ocupado é a soma das variáveis internas. Então, se você tem um inteiro mais um char, você pode assumir que aquilo ali vai dar 5 bytes. Seria 4 mais 1. Mas, na prática, o tamanho também pode ser
um pouco maior que isso por questões de alinhamento de memória, etc. Lembrando que os slides também estão no site, vocês podem ver lá depois, e especialmente com algumas pequenas correções que eu vou ir fazendo. Então, chegamos em tipos genéricos. O tipo não necessariamente pode ser um tipo fixo. Você pode ter um tipo que é paramétrico, que ele é genérico no sentido de poder depender de um outro tipo como parâmetro. Por exemplo, aquele agregado nosso P, ele também tinha um int e tinha um char, né? Vocês lembram? A gente pode transformar ele num agregado genérico em relação à variável x, ou seja, eu não quero que isso seja só um int, eu quero poder especificar isso. Então, meu agregado, que eu estou chamando de G agora, ele tem aqui esse prefixo template type name T, que eu estou declarando um tipo T, que é um parâmetro desse agregado. Então, agora eu posso usar esse tipo em algum lugar. Então, aqui, em vez de declarar que o tipo do meu x é int, eu estou falando que o tipo é T. Lembrando que o tipo sempre vem à esquerda, né? Então, é bem fácil saber o que é o tipo e o que é o nome da variável. Então, qual é o tipo da variável? Vai depender agora da forma como você declara o seu agregado. Então, se o meu agregado G, eu estou passando aqui float como parâmetro, então esse T vai ser substituído, né, por float. E, na verdade, o que diz que o meu x aqui ele pode ser um float. Então, isso aqui vai inicializar meu x como 3.14, de fato. E meu y, que é o y, que continua sendo um char. Mas se eu declarar um agregado gint, na verdade, o tipo desses dois já não é exatamente igual. Isso aqui é um agregado G com parâmetro float, isso aqui é um agregado G com parâmetro int. E esse G2 aqui, então, esse x tem um tipo inteiro, que foi substituído aqui também. Você substitui e agora seu x é inteiro. Beleza, isso é bastante útil também quando a gente pensa em estruturas de dados genéricas, que a gente não quer especificar o tipo às vezes. Né? Isso também é uma facilidade de C++, que você não tem um equivalente ali em C. Então, chegamos na parte de rotinas. Quando você vai modularizar programas, antes de você chegar numa modularização mais de grão alto, ali com arquivos, você pode querer modularizar funções. Então, a função em procedimento, né? O que é uma função? É você ter uma estrutura aqui que receba um parâmetro, né? Vocês já viram também função em outros cursos. Basicamente é uma função mesmo, como uma função matemática, por exemplo, que x ao quadrado. Você vai ter um parâmetro x, né? No meu caso aqui é um p, e você vai retornar o quadrado desse valor. Então, no caso aqui é p vezes p. Então, eu não quis usar x para não ter uma interseção ali com o conceito matemático da coisa, né? Porque não é exatamente igual. Mas a gente chama isso aqui de função. Então, por exemplo, aqui, né, a nossa variável x recebe o quadrado de 5. Então, eu estou invocando a minha função. Então, estou passando 5 como parâmetro, né? Então, esse 5 vai substituir esse p e a gente vai ter aqui o cálculo de 25, que vai ser o valor de x. Quando nenhum valor é retornado nessa função, a gente costuma chamar isso de procedimento. E aí, a gente usa essa palavra-chave void aqui, para dizer vazio. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é um procedimento. Imprime, que ele recebe dois parâmetros, inteiro A e o inteiro B, né, que o que ele vai fazer é imprimir os valores de A até B. No caso aqui está de A até B, né, mas não está imprimindo exatamente B. Então, se eu passasse aqui, imprime, sei lá, 0, 3, ele imprime 0, 1 e 2. Né? É o que ele ia fazer. Lembrando também aqui desse incremento, né? I++, que é a mesma coisa que I recebe I mais 1. Que a gente viu também naquele exemplo anterior do laço, for. Então, a gente pode retornar múltiplos elementos. Então, você pode querer retornar, no caso aqui você não está retornando nenhum, no anterior você retornou um inteiro, mas você pode retornar múltiplos elementos com esse Structured Binding. Isso é uma coisa também que é menos conhecido, né? E muita gente usa isso em Python, usa isso em outras linguagens, mas não usa em C, C++. No caso aqui é uma coisa específica de C++, né? Então, você pode ter um retorno automático desse tipo, você não precisa especificar. Poderia usar o auto aqui também como parâmetro, né? Mas é sempre bom especificar o tipo, né? Para evitar deduções incorretas aí no compilador. Então, eu estou retornando,
eu recebo um parâmetro P e estou retornando uma tupla, ou seja, uma tupla de 2, que no caso é um par, que vai retornar P mais 3 e P mais 6. Então, quando eu chamar esse duplo, esse método aqui duplo, passando 10, então ele vai somar 10 mais 3, 13, 10 mais 6, 16, né? E vou retornar esse par x1, x2. Então isso aqui é bastante útil quando você quer retornar mais de um elemento de uma vez. Então você pode fazer essa atribuição, e aí no caso esse auto aqui se torna obrigatório. Então não é um opcional nesse caso, porque os tipos poderiam ser diferentes, etc. Então ele é resolvido dessa maneira. Ponteiros. Então os parâmetros, quando você chama uma função ou um procedimento, os parâmetros são sempre copiados. Esse é o padrão C. Então, como é que você pode passar um tipo muito complexo ali? Às vezes você quer passar um vetor que tem milhares de elementos, né? Ou você quer passar uma estrutura que tem muitos campos e você quer passar isso e você perderia tempo, porque você já tem aquela estrutura na sua memória e na hora que você for passar como parâmetro, você vai ter que copiar isso aí tudo de novo. Então a linguagem C tem um tipo especial que a gente chama de ponteiro. E a sintaxe do ponteiro é basicamente um asterisco que você coloca depois do tipo da variável. Então, vamos perceber que esse asterisco ele tem muitas aplicações, C, C++, né? Então, quando você coloca aqui no tipo, você está dizendo que esse tipo é um ponteiro, isso aqui é um ponteiro de inteiro. Se você usar, por exemplo, depois da variável, a gente pode ver que, como naquele exemplo do x ao quadrado, né, do p ao quadrado, você vê que é uma multiplicação. Então tem que tomar cuidado onde aparece o asterisco. Nesse caso, então, do lado do tipo, ele é um ponteiro. Da mesma forma aqui, ó, em C, struct p asterisco, isso aqui também é um ponteiro de estrutura desse formato P. Então o ponteiro, o que ele faz? Ao invés de guardar o conteúdo em si, ou seja, o inteiro no X e a estrutura em P1, você só vai guardar o local na memória aonde aquela variável vai estar armazenada, ou seja, aquele conteúdo vai estar armazenado. Então, é como se fosse uma indireção. Você, ao invés de botar de fato o conteúdo, você diz aonde encontrar esse conteúdo. Então, quando você passa esse ponteiro em um método, você, na verdade, você está copiando o endereço de memória e passando para aquele método. Então, você não passa o conteúdo em si. Digamos assim, você está num zoológico, fazer uma analogia maluca, né? Você tem lá um elefante em um canto, você tem uma borboleta no outro. E aí, você, para mostrar para alguém aquele elefante, você não tem que copiar o elefante e dar para a pessoa. Você pode simplesmente dar uma plaquinha que diz, o elefante está ali. Aí a pessoa vai lá, legal, então vira à esquerda, chegou no elefante. E aí, a borboleta está onde? Vira à direita, está ali a borboleta. Então, o tamanho da placa, que está dizendo aonde está o elefante, aonde está a borboleta, tem o mesmo tamanho. Ou seja, dizer se está à esquerda ou se está à direita tem o mesmo tamanho. A questão é que o elefante e a borboleta não têm o mesmo tamanho. Então, você não precisa copiar o elefante em si, que é a analogia aqui. Você não precisa copiar a estrutura, você pode simplesmente dizer onde ela está. Então, a gente também vai ver mais disso ao longo do curso, né? Geralmente as pessoas tendem a ter um certo medo dessa questão de ponteiros, mas eu acho que fica muito mais simples quando você percebe que todo ponteiro para um tipo, ele é um número, um endereço. E no nosso caso específico, a gente vai assumir que ele ocupa 8 bytes. Está cortado aqui também. Isso significa que a gente está assumindo uma arquitetura de 64 bits, que é uma memória de um tamanho bastante grande, mas que é o padrão atual. Então, não importa se isso é um ponteiro de char, se é um ponteiro de inteiro, se é um ponteiro de estrutura, isso vai ter 8 bytes. Por quê? Porque isso não diz, só diz aonde está armazenado aquele inteiro, aquele char, aquela estrutura. Então, sempre pensem que o ponteiro é um número. Isso vai facilitar muito para vocês. Então, quando você faz um ponteiro para um agregado, aquele operador de acesso direto ali, ele é substituído por uma seta, que na verdade um menos, né, e um maior. E esse operador e-comercial aqui, o at, ele pega o endereço de uma variável. Então, por exemplo, aqui, para a estrutura P com x e y, aquele par que a gente viu, em vez de passar ela como parâmetro como uma cópia, aqui eu estou passando um ponteiro para a estrutura.
E nesse caso aqui, ó, tá vendo? Eu estou passando uma cópia da estrutura. Então tem uma grande diferença, ó, P1 e P2 sendo passado. Quando eu invocar isso aqui, como eu estou invocando aqui embaixo, o P0 que eu criei aqui em cima, então está aqui o tipo dele, né? Eu vou passar a mesma estrutura como parâmetro aqui nos dois casos. Na direita eu estou copiando o x e o y e criando uma nova estrutura, então esse P2 só existe aqui dentro, desse escopo. Mas o P1, na verdade, eu estou falando o seguinte, eu estou pegando o endereço de P0, ou seja, aonde essa estrutura está armazenada na memória. Digamos assim, tá no 1 GB mais sei lá quantos mega, está exatamente lá na memória. Beleza. Então, eu estou passando esse número, que é a posição da memória, e aqui é um número, P1. Então, esse aqui é um número. Então, quando eu estou acessando aqui P1 seta x, o campo x de P1, na realidade eu estou falando assim, vá na posição de memória que esse número P1 representa, e lá, ok, você vai ter uma estrutura, o C++ ele sabe o tipo, então vai ter uma estrutura do tipo P, né, que tem um x e um y, então você sabe o que é pegar o x, ele vai lá na posição certinha e vai pegar o x. Então, e no caso do P2 aqui, isso já é uma variável local. Então, o tipo de P2 é uma estrutura e o tipo de P1 é um ponteiro. Então, isso é bastante interessante. E no caso da impressão aqui, daria 20 e 20. Né? Beleza. Agora, assim, eu estou falando, né, da memória do computador. É claro que existem muitos detalhes de arquitetura. Então, quanto mais a gente cava, né, especialmente C++, é uma coisa muito rica porque você consegue ir lá realmente nas profundezas da arquitetura. Então, é claro que, em algum nível, isso que eu estou falando, você pode até achar, professor, tem uma... não é exatamente assim. Realmente, tem alguns detalhes que eu estou falando que pode variar um pouco, mas depende da profundidade com que você quer enxergar aquilo. Então, aqui eu estou falando em alto nível, né? Então, tanto é que eu estou tratando a alocação estática e dinâmica de memória como se fosse o mesmo espaço, ou seja, está tudo na memória. Na realidade, existem segmentos diferentes para armazenar isso, mas é a forma mais simples de vocês enxergarem isso. Ou seja, existe a memória do computador, sua variável tem que estar em algum lugar naquela memória. Então, se você precisar de mais memória durante a execução do seu programa, ou seja, se você não quer só aquelas variáveis que você declarou, se a sua lógica de programação exige a alocação de mais memória, você vai precisar de fazer isso em tempo real, que a gente chama de alocação dinâmica. Então, nesse caso, em C, se eu quero alocar mais um par daquele tipo em tempo real, aí é bastante útil o ponteiro, porque você vai usar o comando malloc, né, a função malloc, que você tem que dizer quantos bytes você quer. E como é que eu falo quantos bytes eu quero? Eu pego o tamanho daquele struct, como eu falei, ele tem um inteiro e um char, então você poderia até dizer que esse sizeof retornaria 5, mas isso é até um teste interessante você fazer. Será que retorna 5? Geralmente não, geralmente ele vai retornar um pouco mais. Então, na hora de criar a estrutura, ele pode encher aquele espaço vazio ali, né, para botar uma coisa múltipla de 8, múltipla de 16, isso varia de arquitetura. Ou pode dar 5 também, mas por isso que é importante usar o sizeof e não fazer a conta na mão. Então, se você somar aqui um sizeof inteiro mais um sizeof char, daria 5 e pode ser que você aloque menos do que você realmente precisa. Então, sempre use o sizeof se você estiver em C. E aqui uma estrutura só que eu quero. Então, o que vai ser armazenado de fato nesse VP, nessa variável VP? Como eu falei, isso aqui é um ponteiro. Tudo que é um ponteiro é um número. Ou seja, o que o malloc retorna é a posição de memória onde você vai encontrar aquele espaço correspondente que você pediu. Ou se não tiver o espaço, ele pode retornar 0, que é o famoso nulo, né, para a gente, que é equivalente a 0. Então, depois de alocar, caso você tenha espaço, né, então ele vai te dar um número, que é onde foi alocado isso, e aí você pode acessar os campos, como a gente viu no slide anterior, usando a seta, né, e aí aqui eu posso imprimir o campo, beleza. E lembra, depois de toda alocação de memória que você fizer de forma dinâmica, você tem que desalocar também, senão aquele espaço pode ficar perdido durante a execução do seu programa. Então você vai alocando memória, chega a hora que acaba a memória. Então sempre que você terminar de usar, apaga aquilo. E aqui é o equivalente em C++, né? Então você pode também usar o tipo automático para ponteiro. Então tem um tipo ponteiro para alguma coisa aqui, no caso é um P.
E em vez de usar malloc, você pode usar o new. A vantagem é que você não precisa calcular o tamanho, ele mesmo calcula. E tem todas as facilidades. Por exemplo, nesse caso, você pode usar aquela alocação também designada para já dizer, né, qual é o campo X, qual é o campo Y, imprimir. E agora, na hora de apagar, toma cuidado, não é mais o free, você vai usar delete. Então, sempre o par. Se você usar new, usa delete. Se você usar malloc, usa free. Então, isso é uma regra. Então, voltamos aí no tópico de rotinas, mas agora com talvez um pouco mais avançado. Então, uma função, qual é o tipo de uma função, né? A gente muitas vezes não pensa nisso, né? Então, uma função também tem um tipo. Então, essa função quadrado aqui, que eleva o valor ao quadrado, ela tem um tipo que é esse tipo aqui, que é um tipo inteiro, ponteiro de função com um parâmetro inteiro. Então, isso é útil quando você quer, em um método, receber uma função como parâmetro. Então, você pode ser uma coisa diferente, né, do cotidiano, mas isso é bastante útil como recurso de programação. Então, você pode fazer isso também para receber uma função anônima. O que é uma função anônima? Imagina uma função que não tem um nome. Você não quer definir o nome dela. Você só quer definir uma função. Isso é bastante útil para quem já programou também JavaScript, até Python, e também C++. Então, cada vez mais esse é um recurso muito utilizado. Você não nomear a função. Então, você está aqui o tipo de uma função, né? O tipo dela é inteiro, ponteiro, com parâmetro inteiro. E eu dei o nome dessa variável quad. Então, o que é esse quad? É um ponteiro para uma função. Então, também, tudo isso aqui é um inteiro também, né? Porque é um endereço de onde está armazenada aquela função na memória. E aí, você está armazenando aqui uma função anônima, que é definida dessa forma. Então, a parte de captura, que a gente não vai entrar muito em detalhe, abre e fecha colchete. Então, os parâmetros da função e aqui a implementação da função. Você pode também dizer explicitamente o tipo de retorno, a gente não colocou aqui, então deixa que ele deduz. E aqui também tem um print, e aqui eu estou invocando quad 3, cortou também um pouquinho aqui nesse modo de gravação. Então, está retornando 9, que é o esperado, né? Então, você invoca da mesma forma como uma função normal. Mais uma etapa de rotinas agora. Então, a gente só vai aprofundando. Começando com funções, procedimentos, funções anônimas. E agora, a gente tem uma coisa muito interessante, que é específica também de C++, que é você poder colocar funções e variáveis dentro dos agregados. Então, em C, você só pode botar variáveis, você não pode botar função. Então, isso é muito útil no nosso curso de estrutura de dados, porque você consegue isolar melhor qual função é relacionada a qual agregado. Então, a gente vai usar esse recurso. Em C++ existem muitos recursos muito mais profundos do que isso, então eu não vou me adentrar em nada relacionado, por exemplo, à orientação a objetos, isso é tópico de outro curso. Então, o que eu estou dizendo aqui é basicamente essa capacidade de guardar uma função aqui dentro. Então, tá vendo aqui, ó. Então, esse aqui é uma estrutura que tem um x, estrutura z. Aí aqui eu tenho um método que é imprime x, que ele então recebe uma estrutura como parâmetro. Então, é um ponteiro de estrutura, né? Então, eu vou receber um inteiro aqui que representa onde está essa estrutura. E o nome dessa variável aqui eu chamei de des. Isso aqui é em C. Em C++ você não pode chamar uma variável de des, porque des é uma palavra-chave, como a gente vai ver aqui do lado, que facilita para a gente esse processo aqui. Mas em C, você teria que passar isso aqui, se você não quer chamar de des, pode dar outro nome, né? Sei lá, minha variável. Então tá aqui, o nome da variável. E como é que você acessa o campo X dessa variável? Você pega o nome da variável, seta, ok. Em C++, para facilitar para os usuários, quando você coloca um método dentro do agregado, você já ganha de presente essa declaração aqui do des. Então, ou seja, você já tem uma variável local que é um ponteiro para o próprio agregado. Então, você consegue acessar os campos do agregado. Então, por exemplo, o método imprime x aqui, para acessar esse valor de x do próprio agregado, você pode usar des seta x. Você vê que é a mesma coisa aqui. Só que aqui ele está coloridinho, né? Por quê? Porque no contexto de C++, isso aqui é uma palavra-chave automática para a gente. Ok. E aí,
como é que a gente pode definir conceitos? Então tá aqui também uma coisa bastante interessante, que é você definir conceitos abstratos. Então, em C++ 17, que é o que a gente está usando, você pode usar, e o GCC, que é o compilador do GNU Linux, você pode usar esse flag fconcepts, e a partir do C++ 20 não vai ser mais necessário, inclusive já foi oficializado, né? Só que é melhor a gente manter no 17, porque para dar um tempo para essas coisas novas se amadurecerem, né? Então 2017 já tem 3 anos, então tá bem consolidado hoje. Então, a gente pode definir de uma forma genérica algum tipo. Então, por exemplo, aqueles agregados que têm uma função interna. Então, a gente pode, por exemplo, exigir que algum agregado tenha algum método específico, ou vários métodos. Então, vamos criar um conceito que é o seguinte, é qualquer agregado que tem um método imprime_x. Então, como é que a gente pode escrever isso? Então, está aqui um conceito, esse bool também é requerido. Então, até o C++, no C++ 20 você não precisa mais desse bool, mas até o 17 você precisa. Então, tá aqui a definição genérica. Então, eu chamei de agregado mesmo, esse parâmetro de tipo genérico que está sendo passado. Isso é igualzinho ao tipo genérico, né, que a gente já viu. Só que agora, ao invés de ser um agregado, isso aqui é um conceito. E o que esse conceito tem imprime_x requer? Ele pede que esse agregado tenha um método imprime_x. Então, basicamente, ele exige que isso aqui funcione em tempo de compilação. Então, se isso aqui não funcionar em tempo de compilação, ele vai te dar um erro e vai dizer que aquele agregado específico não tem essa propriedade, né, que você chama de tem imprime_x. Né? Então, como é que a gente pode usar isso? Isso pode ser bastante útil, um conceito, para você, ao invés de definir um tipo automático, que ele é totalmente genérico, limitar um pouco mais esse tipo. Então, por exemplo, o A1 aqui, ele é automático. Então, ou seja, ele vai receber provavelmente, né, o tipo Z, que é aquele agregado que a gente definiu que tem uma variável x inteira. Então, você pode também voltar, né, e ver com calma isso. Aqui, agora, ao invés de automático, eu estou usando o conceito, tem imprime_x. Então, ele já vai limitar um pouco mais esse tipo. No fim, isso aqui também vai receber o tipo Z, né, desse agregado. Mas, se por acaso ele não tiver, né, o método que a gente está pedindo, aí ele não vai aceitar fazer isso. Então, isso é útil se você quer receber um tipo que não é tão genérico como automático, que é qualquer coisa, e aqui te exige alguma coisa que você precisa daquele tipo. Então, esse aqui é um tipo que tenha qualquer tipo de agregado que tenha aquele método imprime_x. Então, você pode definir dois agregados diferentes, mas que se ambos tiverem aquele método, isso aqui está ok, ele vai aceitar. E aqui a última definição de tipo é o tipo explícito, em que você realmente deu o tipo, né? Esse aqui meu agregado tem o tipo Z, e aqui eu estou inicializando ele, né, diretamente. Então, esse aqui é a forma, digamos, mais antiga, mais padrão de fazer a definição. Então, você tem agora 3 níveis. Pode ser automático, pode ser explícito e pode ser um intermediário com as coisas que você quer. Então, essa noção de conceitos, ela é fundamental para a gente compreender o que são tipos abstratos, que isso é central no curso de estrutura de dados. Não é que você precise, de fato, programar dessa forma, mas a questão é que C++ tem um mecanismo, que é o conceito, e permite você definir claramente o que é um tipo abstrato. Isso não é possível em outras linguagens, então é uma vantagem nesse caso do C++. E aqui termina então essa parte de tipos. Essa aula vai continuar, né, em uma segunda parte, com a parte de modularização e testes. Obrigado.